Pessoal, vou tratar com vocês agora o nivelamento geométrico composto, tá? Vou explicar aqui a situação seguinte. Vamos supor que eu tenho um terreno, tá? Constituído aqui pelos pontos 1, 2, 3 e 4, e eu quero determinar as cotas desses pontos, tá? Então, utilizando o nivelamento geométrico composto, por quê? Porque desta única posição A, eu não consigo fazer as leituras nas miras colocadas nos pontos 3 e 4. Então, por isso, eu preciso mudar o aparelho de local. Então, instalei aqui o aparelho no ponto A, fiz a leitura de Ré numa referência de nível. Eu conheço a altitude ou a cota, conheço a cota dessa RN, tá? E eu fiz uma leitura de mira. Essa leitura é chamada de Ré, tá? Desta posição. As leituras nos pontos 1 e 2 são Vant. E a leitura de Vant no ponto 2 é uma Vant de mudança. Por quê? Porque depois dessa leitura eu fiz o quê? Mudei o aparelho de local, coloquei aqui no ponto B, e agora essa estação 2 passou a ser Ré desta posição. E as estações, as estacas, né, as miras nos pontos 3 e 4 passaram a ser Vant. E a última Vant é uma Vant de mudança. Então, de modo geral, eu tenho que uma leitura de Ré, essa outra leitura de Ré, as demais são Vant. Só que essa Vant aqui é uma Vant de mudança em 2, e em 4 é uma Vant de mudança. Toda a última leitura de Vant é Vant de mudança, tá? Então, como que eu vou calcular isso daqui? Vou ter uma planilha do nivelamento geométrico composto. Eu vou arbitrar aqui, ó, superfície de referência arbitrária, CO. Vou copiar e vou colocar aqui, ó, cota RN igual 100 metros. Tá? Então, cota da RN 100 metros. Então, aqui eu pergunto para vocês, quantos planos divisados eu tenho? Eu tenho 2 planos divisados. A cada posição do instrumento, eu vou ter um plano divisado, certo? Cada posição do instrumento, um plano divisado. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar pontos visados. Tá, pontos visados. Aqui eu tenho leitura de mira. Aqui Ré e aqui Vant. Aqui eu tenho plano divisada. Alguns livros aparecem aí como altura do instrumento, e não é essa altura do instrumento, porque essa altura do nível que não importa. A altura do nível é a altura do plano divisado, é a distância contada na vertical da superfície de nível de referência, tá? Até o plano divisado. Então seria essa altura do instrumento, tá? Eu tenho cotas do terreno. Certo? Então tem aqui, ó, pontos visados. Eu visei a RN, depois visei ponto 1, 2, 3 e 4. Eu tenho a cota do terreno na cota da RN, cotas. Vou colocar só cotas. Cota da RN vale o que? 100. 100 metros. Eu tenho aqui, olha só, leitura de mira. Na referência de nível eu fiz uma leitura de Ré, 0,875. Por que a leitura de Ré? Porque eu conheço a cota nessa referência de nível. Depois, no ponto 1 é uma Vant, 2,347. No ponto 2, Vant, 0,549. Agora, olha só, em vez de ficar repetindo aqui na linha seguinte colocar 2, vou colocar na mesma linha. É uma outra forma de preencher essa caderneta de campo.
tá? Então, a última leitura da posição A foi na estação 2, que é uma leitura de Vant. Depois mudei o aparelho e fiz uma leitura de Ré, 1,347. Depois fiz uma leitura de Vant em 3, deu 1,876. E outra leitura de Vant na estaca 4, 3,320. Tá? Então tenho aqui a minha caderneta de campo, tá, preenchida. Repare, toda vez que eu tiver uma leitura de Ré, eu tenho uma mudança, eu tenho um plano divisado, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um plano divisado, aqui eu vou ter outro plano divisado. Então, como que eu calculo essa caderneta? Nivelamento geométrico composto, tá? Então, plano divisado é o que? Cota mais a leitura de Ré. Cota no ponto 1 vai ser plano divisada menos a leitura de Vant, tá? Plano divisada menos a leitura de Vant. Cota do ponto 2, plano divisada menos a leitura de Vant em 2. Agora, olha só, no ponto 2, eu mudei o aparelho. A partir do ponto 2, eu mudei o aparelho aqui, B, e fiz uma Ré em 2. Então, tem um novo plano divisada, tá? Essas linhas aqui, olha só, são o mesmo plano divisado. Representa o mesmo plano divisado, tá? Um plano horizontal aqui. Então, vai ser o que? Plano divisada vai ser cota mais a leitura de Ré. Então, olha só, gente, toda vez que você tiver uma estaca que possui Ré e Vant, você vai ter que colocar um plano divisado, tá? Então, cota do ponto 3 é plano divisado menos a leitura de Vant em 3. Plano divisado menos a leitura de Vant em 3. Cota no ponto 4 é plano divisada menos a leitura de Vant em 4. Plano divisado menos a leitura de Vant em 4. Então, agora eu vou fazer o que? Eu quero verificar se os meus cálculos estão corretos. Então, somatória de Ré. Somatória de Ré. Aqui, somatória de Vant de mudança. Cota final. E aqui, cota inicial. Somatória de Ré vai ser essa mais essa. Somatória de Vant de mudança vai ser essa, olha só. Uma estaca que possuir Ré e Vant é uma Vant de mudança, incluindo a última. A última sempre é Vant de mudança. Cota final é esta, no ponto 4. Cota inicial é essa, no ponto Rn. Então, olha só. Essa diferença vai ser o quê? Somatório de Ré menos somatório de Vant de mudança. Tem que ser igual ao quê? Cota final menos a cota inicial. Tá? Vou colocar aqui com 3 casas decimais. Tá? Repare que esses valores são iguais. Então, significa que os cálculos efetuados estão corretos. Tá? Então, desta forma, eu executei aqui, mostrei, né, como que se executa um nivelamento geométrico composto, tá? De um terreno, por exemplo, e como que se efetua o cálculo das cotas dos pontos. Então, eu tenho que a cota do ponto 1, do ponto 2, 3, 4 e 4 para 1. Então, se eu quiser a diferença de nível de 1 para 2, basta fazer o que? Diferença de nível. Vou colocar aqui, ó, diferença de nível do ponto 1 para o ponto 2. Ponto 1 para o ponto 2 vai ser o que? Cota de 2 menos a cota de 1. A diferença de nível 2 para 3 vai ser cota de 3 menos a cota de 2. E a diferença de nível de 3 para 4, cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. E a diferença de nível do ponto 4 para o ponto 1, tá? Do ponto 4 para o ponto 1 vai ser igual ao que?
cota do 1 menos a cota do 4, porque é do ponto 4 para o ponto 1. Ou, se eu quiser colocar aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 4, vai ser a cota do ponto 4 menos a cota do ponto 1. Tá? Então, a diferença de nível aqui, 1 para 4, 2 para 3, 3 para 4, aqui é, desculpa aqui, que é 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4, tá? Então, a diferença de nível de 3 para 4 e 1 para 4, tá certo? Então, tem as diferenças de níveis aqui, as diferenças de níveis parciais, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 1 para 4. A diferença de nível de 4 para 1, basta trocar aqui o sinal, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, entendido. Um abraço, até mais.